Salve, salve, galera! Tudo legal com vocês? Então, eu sou o professor César Stalg e estou começando nesse instante mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Especificamente, esse vídeo vai começar a tratar da crise energética no país. A gente vai, nesse vídeo, conversar sobre a potência hídrica. O que é a potência hídrica? Como, basicamente, você que é estudante do ensino médio ou não, como você pode entender o cálculo da potência hídrica, o cálculo da potência de uma usina hidroelétrica, tá bom? Então, preste atenção. Que fatores influenciam nesse cálculo? Vamos direto ao ponto, sem muita enrolação, tá bom? Vamos lá. Vamos imaginar aqui uma usina hidroelétrica básica, tá certo? Um reservatório de água, um gerador e a energia elétrica produzida que é enviada para as torres de transmissão para ser distribuídas nos diversos locais, para os diversos locais, tá bom? Vamos focar na água. A água é ela quem vai prover essas turbinas de um movimento. A água, devido ao seu quantitativo de energia na posição em que ela se encontra, uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, que tem tudo a ver com essa altura, ela consegue, ao cair, transformar, na verdade não é ela, né? Mas essa energia ela é transformada numa energia de movimento chamada de energia cinética, tá certo? A força gravitacional leva a água para baixo, essa água chega potencializada, capaz de girar essa turbina e transformar a energia que ela tinha numa energia cinética. Então, lá em cima, a água tem energia potencial gravitacional, a força gravitacional a leva para baixo, quando ela chega embaixo, ela tem uma energia chamada de energia cinética, capaz de movimentar essa turbina, e através do movimento dessa turbina, depois a gente conversa sobre isso, surge a energia elétrica. Então você precisa entender dois fatores super importantes. O primeiro fator que você precisa entender é a chamada densidade da água. A densidade da água, a densidade de um líquido é calculada pela massa dividido pelo volume desse líquido, tá certo? Então, essa é a equação que define a densidade da água. Então, toda a massa de um líquido, a massa da água, ela tem o seu valor calculado assim, massa, então, vai ser a densidade vezes o volume, fazendo o produto dos meios pelos extremos aqui. Então, quando a gente falar de massa de água, imagine que a água tem uma densidade fixa, aproximadamente de 1 kg por litro, e quanto maior for o volume de água, maior então será a massa de água, porque eu estou considerando que a densidade ela é constante. Esses dois fatores aqui são diretamente proporcionais. A densidade da água, aproximadamente 1 kg por litro. Tá certo? Então, guarda essa primeira informação. Segunda informação importante é no que diz respeito à vazão de um líquido. O que é a vazão de um líquido? As literaturas usam letras diversas, eu vou usar Z. O que é a vazão? Bom, a vazão é a grandeza física que vai relacionar o volume e o intervalo de tempo que esse volume desse líquido está passando. Professor, não entendi. César, não entendi. Imagine que em uma tubulação existem 10 litros de água passando por segundo. Então, a vazão nessa tubulação é de 10 litros por segundo. Então, entenda, é o quantitativo e o intervalo de tempo. Se estiver passando muita água, mas essa água estiver passando devagar, não teremos uma boa vazão. Então, além de termos o volume, temos relacionado aí o tempo. Não adianta ter uma grande caixa d'água se a torneira estiver pouco aberta. Você vai ter uma massa de água que vai estar escoando pouco a cada intervalo de tempo. Ou ter uma grande massa de água escoando devagarzinho. A vazão também será pequena. Então, o volume e o tempo tem que se relacionar. Por isso que é mais importante você entender vazão, para entender a potência de uma usina hidroelétrica, do que entender especificamente a massa, tá? Entender especificamente o volume, é o fluxo, tá? Acho bem interessante também chamar aqui de fluxo, ok?
Dá uma ideia bem legal, principalmente para as pessoas que não têm tanta intimidade com a física, fluxo fixo, ó, com fluxo com a física, tá certo? Então, fluxo de pessoas, fluxo de carro, fluxo de água. É a quantidade de água que está fluindo num determinado intervalo de tempo. Bom, de posse dessas duas informações, a gente vai calcular a potência hídrica. A potência é a energia pelo intervalo de tempo. Também você pode colocar a potência como ser o trabalho pelo tempo, mas vamos chamar aqui de energia, fica melhor para entender. Que energia? A energia que a água tem quando ela está a uma certa altura, a um certo desnível dessa turbina. Então, esse H aqui é o desnível, é a altura da queda, tá certo? Então, essa energia a gente chama de energia potencial gravitacional, que é calculada assim, M, massa, gravidade e altura. Ou seja, quanto maior for a altura dessa queda d'água, maior é a energia armazenada nesse sistema aquático, nesse sistema hídrico, tá? Dividido pelo tempo. Vê bem como é legal isso aqui. Tanto para estudantes quanto para pessoas que estão um pouco enferrujadas na física, também dá para entender perfeitamente. Então, esse P, que é a nossa potência, no lugar da massa, eu vou escrever isso daqui, ó, densidade vezes o volume, tá certo? Então, vai ficar densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura, dividido pelo tempo. E aí é onde está o pulo do gato, aí é onde está o pipoco do trovão, aí é onde está a sacada. Vê bem, ó. Cortei aqui, organizei a minha potência. Quem é volume pelo tempo? Volume pelo tempo é a vazão. Ou seja, começa a ser explicada aqui a crise energética ou crise hídrica do país. Porque se você olhar, a potência hídrica, que é isso que eu acabei de encontrar, ela vai depender da densidade da água, que é uma constante, do campo gravitacional, que é uma constante, e da altura, do desnível, que é uma constante. Então, na verdade, 3 fatores dos 4 que influenciam na potência hídrica são inalteráveis, imaginando uma usina hidroelétrica. Então, o único fator que pode ser alterado é esse daqui. Então, há uma limitação quando a gente pensa em usinas hidroelétricas. A gente depende especificamente de uma boa vazão de água, de um bom fluxo de água. Para esse fluxo de água aumentar, a gente tem que ter muita chuva. A gente tem que ter muita chuva para esse fluxo aumentar, para ter uma grande quantidade de água fluindo num pequeno intervalo de tempo, para que você consiga ter uma boa quantidade de energia elétrica gerada. Professor, mas a gente podia abrir essas barragens para a água escoar como um todo, mas aí acabaria esse quantitativo super rápido, eles não podem fazer isso. Além de que existe toda uma estrutura que você não pode despejar toda a água, vide o que ocorreu lá em Mariana. Então você não pode ter uma liberação de água assim, não. Você tem que... Existe uma estrutura que suporta determinado fluxo, determinado quantitativo de água, então não dá para ser assim. Então, nossa grande bronca está aí. A falta de chuva está fazendo com que o quantitativo de água nos reservatórios diminua, fazendo com que o fluxo de água seja pequeno, gerando menos energia elétrica, a gente está entrando nessa crise aí, que já existem algumas soluções alternativas que estão sendo pensadas, mas que não é fruto da nossa aula, desse nosso encontro, desse nosso vídeo aqui, tá bom? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra lá na frente em mais um bate-papo sobre física, sobre ciência, enfim. Estamos juntos sempre. Tchau, tchau. Aquele abraço.